Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como eu sempre digo, bem-vindo a mais um vídeo do canal dos Desenhos Fáceis. O desenho de hoje eu vou tentar fazer algo diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal e no meu Instagram. E por falar em Instagram, me segue lá também, é esse aí de cima, ok? Eu vou usar esse giz óleo pastel, que é da marca Pentel. Essa caixa é de 25 cores, mas você encontra ele com mais cores também. Como eu disse que era algo diferente, eu vou tentar fazer uma fatia de bolo e vou tentar deixar essa fatia de bolo o mais parecida com um bolo de verdade. Então vamos fazer o esboço. Primeiro você vai fazer um triângulo, que vai ser a parte de cima do bolo, e a parte de baixo um retângulo. Isso aqui é apenas um esboço, então não se preocupe em ficar certinho, porque na hora de pintar a gente vai consertando e vamos dando forma à fatia do bolo. Aqui em cima, como eu disse, fiz um triângulo, aqui embaixo um retângulo. Eu vou fazer esse bolo recheado, então ele vai ter 3 camadas. Aqui eu vou dar uma arredondada aqui em cima e vai ficando assim. Vou fazer um morango aqui em cima, onde vai ser a cobertura de chocolate, porque é um bolo de chocolate recheado de creme com morango. O moranguinho daqui de cima vai ser um detalhe, como se fosse a decoração do nosso bolo. Fiz o moranguinho, as folhinhas. Aqui nós vamos dividir o bolo em 3 partes. Como eu disse, é um bolo recheado. Então a primeira parte aqui vai ficar a parte do meio e essa parte de baixo. Aqui do lado você vai fazer um risco, que vai ser onde vai passar um pedaço da cobertura de chocolate. E vai ficar assim. Bem aqui no meio, nós vamos fazer os moranguinhos. Vamos fazer ele como se fosse metade, porque o bolo está cortado, então os moranguinhos vão parecer só metade deles. E ficaram assim. E o esboço do bolo já está pronto. Agora nós vamos começar a pintar. Bom, primeiro vamos começar aqui pela parte do meio. Tenha sempre em mãos um papel, um guardanapo, né? Pra gente estar limpando o giz de cera. Que nem o meu está sujo, ó. Eu vou limpar e nós vamos começar a pintar aqui a parte do meio, onde estão os moranguinhos. Você vai passar esse branco todo aqui no meio, mas não nos moranguinhos. Deixe os morangos de fora. Passe em volta. Eu gosto de ir pintando assim, como se fossem círculos, em batidinhas. Vá completando todo esse espaço aqui. Como é um recheio de creme, eu vou utilizar o giz amarelo para poder dar uma cor ao nosso creme. Eu escolhi esse amarelo mais escuro. Deixa eu limpar que ele tá um pouquinho sujo. Por isso que eu falei sempre para deixar por perto um papel guardanapo, um papel toalha. Agora você vai riscar aqui a parte de cima e a parte de baixo assim. Nós vamos voltar com o branco para poder mesclar e deixando mais claro. E vamos passando por todo o recheio. Você vai passar aqui onde você passou o branco e vai clareando. Se você quiser, pode deixar mais claro, mais escuro. Aí vai do seu gosto. E você também pode fazer outro tipo de recheio. Agora, nós vamos fazer os morangos aqui de dentro. Eu vou usar 2 tons de vermelho. Um vermelho mais claro e um vermelho mais escuro. Eu vou passar primeiro o vermelho mais claro. Deixa eu limpar novamente. Você vai passando por todo o risco aqui que nós fizemos, como se fosse um morango. Vai passando assim como se fosse batidinhas, tremidinhas. Eu faço mais ou menos como se fossem círculos, para não ficar nada muito definido, uma linha definida. Você vai passar por todos eles, assim dessa forma. E depois nós vamos passar o vermelho mais escuro. Vamos dar algumas batidinhas com o vermelho mais escuro, só para poder deixar essa cor mais vibrante, um vermelho mais forte.
vai fazendo assim, ó, só um pouquinho. Agora nós vamos voltar com o vermelho mais claro, para poder mesclar e não ficar nada muito marcado. O morango dentro, ele não é muito vermelho, ele é um tonzinho um pouquinho mais claro, parecendo um rosinha. Então eu vou usar esse rosa clarinho, parece um tom de pele. Nós vamos passar aqui dentro assim, você pode misturar um pouquinho do vermelho, pegar um pouquinho do vermelho e vamos passando aqui dentro de todos eles assim. Eu achei que ficou um pouquinho escuro, então eu vou voltar com o branco, como se fosse um ponto de luz. Vamos clarear um pouquinho aqui e dar uma iluminada nesses morangos. Olha, os moranguinhos já estão começando a aparecer morangos. Agora, nós vamos fazer a massa do bolo. Vamos fazer a massa desse bolo, que é uma massa de bolo de chocolate. Então, eu vou usar o marrom. Aqui na minha paleta, eu tenho 2 tons de marrons. Se você tiver outros marrons, também pode estar fazendo uma mistura que fica bem bacana. Então, você vai pintar aqui a parte de baixo. Nós vamos preencher todo esse espaço aqui de baixo com esse marrom mais claro. Você vai passar assim, não tem segredo. Vai passando, preenchendo todo o espaço. Você pode pintar de uma forma que seja mais confortável para você. Eu gosto de pintar assim, como se fossem tremidinhas, como se fossem em círculos, batidinhas. Tá vendo esses espaços aí que ficou branco, parecendo uns pontinhos brancos? Nós vamos corrigir isso daí usando outras cores. Então, depois que você passou o marrom, que preencheu quase tudo, nós vamos pegar o amarelo e vamos passar aqui por cima. Você vai ver como que vai dar um tom diferente e vai cobrir ainda mais aonde eu achei que estava aparecendo muito branco. Esse bolo tem que ter a sensação de que é um bolo macio, um bolo fofo, um bolo aerado. Depois que nós passamos o amarelo, você vai voltar com o marrom para poder corrigir e espalhar o amarelo que nós passamos em cima. Vamos repetir aqui na parte de cima tudo que nós fizemos aqui embaixo. Vamos passar o marrom mais claro primeiro, assim desse jeito. Vai preenchendo todo o espaço. Depois nós vamos usar também o amarelo, exatamente igual nós fizemos aqui na parte de baixo. Se você quiser mudar o sabor do bolo, também pode estar mudando, fazendo uma massa branca. E hoje tem bolos que são coloridos, que ficam também bem bonitos. E esse bolo de chocolate, eu acho que combina super bem com morango, né? Eu acho que é uma combinação perfeita, morango e chocolate. Mas vamos voltar aqui para o desenho. Eu passei o amarelo já aqui em cima, voltei com o marrom e ficou assim. Eu achei que a massa ficou um pouquinho clara, então eu vou passar um pouquinho desse marrom mais escuro. Vou passar bem pouquinho só para dar uma leve escurecida. Aí a gente volta com o marrom para poder misturar e não deixar marcado onde eu passei o marrom mais escuro. Agora, opa, caiu um pedacinho aqui. Agora nós vamos fazer a cobertura desse bolo, que é uma cobertura de chocolate. Então eu vou usar o marrom mais escuro. Você vai passar primeiro aqui na lateral, esse marrom mais escuro. Vamos passar por toda a lateral. Vamos passar um pouquinho aqui embaixo para corrigir um pouquinho assim, para ficar mais bonitinho. Vamos passar aqui na parte de cima também esse marrom. Não esqueça que o morango nós vamos pintar por último. Então você vai passar o marrom em volta dele e deixar o morango sem pintar. Eu acho que chocolate é a combinação perfeita com o morango. Vocês não acham? Bom, vamos voltar ao desenho. Vamos continuar passando o marrom aqui em cima, esse marrom mais escuro, que estamos fazendo a cobertura desse bolo. Esse bolo delicioso de chocolate com recheio de creme e morango. Eu quero que essa cobertura fique um pouco mais escura do que está agora. Então, eu vou
tá utilizando, como eu não tenho um outro tom de marrom mais escuro que esse, eu vou usar o preto para poder dar uma escurecida nessa cobertura. Passe o preto assim em cima do marrom, volte com o marrom mais escuro. Olha como o tom já mudou e ficou bem mais escuro do que estava. Eu acho que agora aparece mais com uma cobertura de chocolate. Você pode ver que eu passei o preto só em alguns pontos e vou voltar com o marrom para poder estar espalhando o preto que eu passei aqui, senão ele vai ficar marcado e vai aparecer muito mais que o marrom que eu passei por baixo. E eu quero que fique bem escuro, igual a cobertura aqui da lateral. Então você espalha bem, eu usei todos esses giz, espalhando bem e ficando parecido com o da lateral, nós vamos fazer o morango aqui de cima. Eu vou usar o mesmo vermelho que nós fizemos o morango aqui do recheio, que é um vermelho mais claro e um vermelho mais escuro. Quase todo o morango eu vou pintar com esse vermelho mais claro e vou deixar a parte de dentro, assim, um pedacinho da parte de dentro sem pintar. E vou passar agora o vermelho mais escuro em cima, um pouquinho do vermelho mais claro, e vou entrar um pouquinho aqui onde eu deixei esse espaço em branco. Agora eu vou completar com esse rosinha mais claro. Se você quiser tá deixando o morango todo escuro, também fica bonito. Eu gosto de deixar esse pedacinho mais claro, como se fosse um ponto de luz aqui para iluminar um pouco esse morango. Eu vou passar um verde claro e um verde escuro para fazer a folha do morango. A folha não precisa ser muito definida. Vamos fazer ela como se tivesse assim, fazendo parte aqui dessa cobertura, como se esse chocolate estivesse sujando a folhinha aqui do morango. Eu achei que ficou muito claro, então eu vou passar um pouquinho desse verde para dar uma escurecida assim. E vou voltar com um verde bem mais claro, só para dar uma iluminada também. Tá faltando alguma coisa para parecer um morango de verdade, não está? O que vocês acham que falta? Eu acho que tá faltando aqueles pontinhos pretinhos que tem no morango. Então eu vou fazer com o giz preto, assim, dessa forma que eu vou mostrar agora. Você vai dar leves batidinhas assim, bem aleatórias, para ficar os pontinhos pretos bem delicado. Vamos fazer nos morangos aqui dentro do recheio também. Podemos fazer na massa, assim, as batidinhas. Se você quiser, pode usar um pouco do vermelho também. E olha como está o nosso bolo. Você acha que parece um bolo de verdade? Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe.